são hilárias, elas são de doer o ouvido, e a gente só ouve pela disciplina de ter que ouvir o conjunto do depoimento. Vamos ao próximo autor, o deputado Júlio Delgado. Está ausente. Deputado Onyx Lorenzoni é o próximo autor. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, eu queria colocar o meu tempo de liderança pelo Democratas, por favor. Que aí aumenta a disponibilidade de tempo que eu vou ter. Presidente. 10 minutos? Liderança. Vossa Excelência quer primeiro o tempo de liderança ou... Eu vou primeiro o tempo de liderança. Então, Vossa Excelência tem 5 minutos como liderança e depois 5 minutos para questionar. Ok, presidente. O deputado Carlos Sampaio, senhor Dalto, já lhe questionou sobre se a Camargo pagou ou não pagou o tal dos 10 milhões propostos em 2012 para uma atualização econômica da propina devida. Em todos os autos da Operação Lava Jato, em todo o material que a gente lê, a Camargo era reconhecida pelos operadores do esquema de desvio na Petrobras como uma má pagadora. Eram reiterados os atrasos e no meio de alguma dos depoimentos, quer do Eduardo Leite, se pode perceber que havia quase que uma orientação nesse sentido para minimizar os custos da empresa. O senhor já disse aqui que a empresa não misturou doação oficial com propina. Como nós ainda não encontramos esta doação de 10 milhões nesse período de 2012, eu tenho que, a princípio, até que o documento se firme, eu não tenho como duvidar daquilo que o senhor está dizendo nesse momento, e me cabe aqui analisar e questionar a conduta, porque o senhor Vacari veio aqui e disse que só a partir de 2010 que ele se imiscuiu nas questões financeiras do Partido dos Trabalhadores e da Petrobras por via de consequência. Só que ele foi desmentido pelo senhor Augusto Mendonça Neto, que era o diretor-presidente da CETAL, que disse que esteve com ele em 2008. Então, obviamente, em 2008, o senhor Vacari não tinha nada o que fazer na sede do PT de São Paulo. Ele estava recebendo um empresário para negociar propinas no valor de 4 milhões de reais, e a CETAL, através da SOG e através da CETEC Tecnologia, realmente pagaram de 2008 até 2011 4 milhões, nós temos toda a documentação aqui, o Ministério Público já conhece essa operação. Mas o que o senhor participou, e a minha pergunta nos 5 minutos finais vai ser um simples sim ou não, é o seguinte: em 2012, diz na delação premiada o senhor Eduardo Leite, e no termo 3, ele diz que em 2012 Vacari agendou uma reunião com ele e com o diretor Marcelo Bissordi, que era o diretor internacional institucional, perdão, é que eu sou colorado, às vezes me confundo, institucional da Camargo Corrêa. E aí a proposta levada por Vacari vocês devem muito mais de 10 milhões lá para o senhor Renato Duque, que diz que nunca recebeu dinheiro nenhum, né? E que se a Camargo estivesse disposta a doar 10 milhões oficialmente, o Vacari e o Duque, o que demonstra a conexão entre ambos, daria por quitada a dívida, o que seria altamente vantajoso para a Camargo Corrêa. O que eu quero lhe perguntar é, o senhor Eduardo Leite, porque ele vai vir aqui, eu vou perguntar isso para ele, e o senhor Bissordi, lhe revelaram que era esta mesma proposta de negócio?
Sim, o Eduardo comentava sobre a proposta que era para se fazer um acerto de dívidas a partir de pagamento, mas que não foi feito pela empresa. Mas o fato de não ter matado não quer dizer que o bandido não encomendou a morte. Houve um relato do então, que houve a proposta de uma ação absolutamente ilegal e criminosa, houve. Sim. E esta ação, o senhor está confirmando, reafirma aquilo que nós sabíamos, que Renato Duque estava lá para desviar dinheiro para si, para o Partido dos Trabalhadores, e o senhor Vaccari estava lá para intermediar estes negócios, que poderiam ser oficiais ou oficiosos, como foi a proposta que ele fez e que o senhor reconheceu. Obrigado. A outra pergunta que eu tenho para lhe fazer é o seguinte: na refinaria Abreu e Lima, curiosamente, a Petrobras obrigou que ali, no ano de 2009, 2010, que as obras de terraplanagem ocorressem entre abril e agosto. Inclusive foi alvo do TCU, pelos valores gigantes que foram cobrados naquela época. Lá no Recife, todo mundo sabe que esse é o período de muitas chuvas e que acaba fazendo um serviço de terraplanagem, chove, uma boa parte do serviço é perdido, tem que refazer, e aí vieram aditivos e suplementações que elevaram violentamente o valor daquela obra. A pergunta o senhor responde depois, porque agora eu entrei na fase final, né? Por que a Petrobras mandou fazer isso? E quem é que mandou fazer isso naquela época? Porque era óbvio que haveria trabalho, retrabalho, retrabalho, retrabalho. E com isso, como é muito difícil de dimensionar obras de terraplanagem do ponto de vista da medição, dá para cobrar 4 vezes o mesmo serviço feito. Então, só quero perguntar por quê, qual é a opinião que o senhor tem e quem é que deu a ordem para que assim fosse lá naquela hora. O senhor já foi abordado aqui, eu queria saber qual é a natureza do serviço da consultoria do José Dirceu para Camargo Corrêa. Isso aqui o senhor não disse. Se o senhor recebeu uma proposta, o senhor já era presidente, se o senhor recebeu uma proposta por escrito, o diretor da área, se tem algum relatório, e se o pagamento que foi feito, o pagamento foi feito nesse caso, né? Se tem algum relatório, algum trabalho. Se não tiver, só a nota fiscal, quem é que eximiu, quem é que tomou a decisão de não precisar ter relatório e mandou pagar a fatura ou as faturas para o ex-todo poderoso José Dirceu? E por fim, em 2009, Alberto Youssef, que era o operador de Paulo Roberto Costa, apresenta a Camargo Corrêa a Sanco Saider. E a Sanco, representada pelo senhor Márcio Bonilha, veio aqui nessa CPI. O senhor Márcio Bonilha disse que nunca fez nenhuma falcatrua, nunca pagou nenhuma propina, nunca fez nenhum negócio escuso, que só vendia os caninhos dele direitinho, sem nenhum problema. E nós aqui apertamos bastante naquela época o senhor Márcio Bonilho, e dissemos a ele que nós íamos atrás dele, porque era evidente que ele tinha participado do esquema. No que diz respeito à refinaria Refap, né, lá na Araucária, né, no Paraná. Repara. Obrigado. Leite e Avancini, o senhor, concordam em contratar a Sanco. E aí há um entendimento no dia 16 de junho de 2009 entre o senhor, Márcio Bonilho e o CEF também. O valor desse contrato é de 3.600.000. Eu pergunto se o senhor confirma que isso efetivamente aconteceu. E entre 2010 e 2012, a Sanco Saider operou contratos que geraram vantagens devidas ou propinas no valor de 27
milhões de reais e que se destinaram, depois desses contratos, né, para a área do abastecimento. Então, estes são os questionamentos que eu queria fazer ao senhor. Bom, então, pela ordem aí, né, quer dizer, a questão da antecipação da RENEST é uma decisão da diretoria da Petrobras, né, quer dizer, a motivação dessa decisão nós não sabemos, mas provavelmente era uma decisão para que o projeto acontecesse antecipadamente, né, talvez tivesse com... Isso foi 2009, né? Antes até, né? Acho que o contrato da terraplenagem é até antes da 2009. Não consigo precisar, não, mas é o primeiro contrato de todo o complexo, né, da RENEST. Então, assim, é uma decisão. E realmente, né, você tomar a decisão de iniciar essa implantação em um período de chuva ou sem o projeto executivo, causa impacto, né, quer dizer, significativo, pode causar impacto significativo no projeto. Agora, é uma decisão da diretoria, como eu já comentei, né, quer dizer, nós tínhamos lá um consórcio, esse consórcio ele era inclusive liderado pela Odebrecht, e aquilo era uma unidade, né, quer dizer, que tinha um líder nosso lá, que era quem fazia o contato com a Petrobras e que ela definia para este consórcio quais seriam os cronogramas que deveriam ser seguidos. Né? Mas essa decisão tomado lá em Pernambuco ou se ela veio da diretoria executiva? Não tenho essa informação, mas dificilmente era uma decisão tomada no âmbito do projeto. Teria que ser pela diretoria executiva, pelo porte do projeto. A definição de cronogramas, inclusive, era aprovado pela diretoria. Mesmo que lá tenha tomado alguma decisão, isso seria referendado pela diretoria quando você antecipa. Presidente Hugo, só para registro, né? Nesta época presidia a Petrobras José Sérgio Gabrielli, que veio aqui dar aula sobre petróleo. E eu disse a ele que ele era um dos quadrilheiros, e cada vez eu tenho mais certeza disso. Obrigado. Bom, a segunda questão com relação à consultoria, essa consultoria não aconteceu quando eu era presidente, ela era anterior ao período em que eu era presidente da companhia. Eu realmente até assino um contrato, agora eu sou simplesmente a segunda assinatura, quer dizer, não existe um processo administrativo nosso em que alguém assina e que é o responsável por essa contratação e uma segunda assinatura. Então, eu não sei exatamente do que se trata essa consultoria, né? A consultoria, quem contratou foi então o Eduardo. Não, quem assina o contrato é quem era o presidente na época, que é o Celso Ferreira, que assina esse contrato com a JD. Não foi o Eduardo. Mas que ano é isso? Hã? Que ano é isso? Deve ser 2007, 2008, que é quando eu ainda não era presidente nem líder da empresa. Eu me tornei presidente da empresa em 2011, né? Mas eu acredito que isso é anterior a isso. O senhor é diretor apenas da área de óleo e gás. Sem dúvida, sem dúvida. Okay. E a execução desse contrato foi... que deve ter sido acompanhada por quem, na época, definiu... Até 2008, 2009? Sim. Acredito que sim. Tá. Acho que até esse esclarecimento a gente pode até prestar para os senhores, né, para que fique claro. Então nós vamos requerer esse contrato aqui. Perfeito. Obrigado. Então, eu não tenho como dar as explicações devidas sobre essa questão. Com relação ao último item da Sanco, né, realmente houve este contrato de pagamento pela Repar. Ele até tinha um objetivo técnico que era o de se fazer iniciar um procurement com relação a tubulações que iam ser adquiridas lá, mas também de se fazer, né, pagamentos indevidos para o senhor Youssef referentes à Repar. Né, quer dizer, então, isso é um fato, esse contrato existiu, né, que é esse contrato no valor de 3 milhões e 600. E também eu confirmo que dentro dos valores das aquisições de tubulações, houve esse pagamento de 27 milhões para as empresas do senhor Youssef por parte da Sanco, mas que foi a maior do que eram os contratos. Porque havia um serviço que não eram prestados, e pelo menos é isso que eu deduzi da... Na realidade, a Sanco, né, quer dizer, ela fornecia a tubulação para nós a um determinado preço, e até era o melhor preço que a gente tinha na época. Você tinha um problema cambial aí, né? Sendo que neste preço ela incluía, inclusive, o pagamento dessas comissões que eram indevidas, né, quer dizer, então ela incluía no preço dela. Com a variação cambial ela tinha margem, isso? Na época a alegação era que ela comprava, ela importava tubos a preços melhores do que o mercado praticava aqui, né? Tá, mas eu li numa delação que a Sanco também prestou serviços aos quais ela não tinha habilitação. Pelo menos ou justificou notas fiscais assim. Há uma, assim,
que aconteceu foi que, sim, o fornecimento da Sanco, que era um fornecimento de produtos, ela dividiu entre produtos e serviços, né? Quer dizer, não é inusual no mercado você fazer esse tipo de divisão. Às vezes, até por uma questão tributária, as empresas que vendem produtos, porque ela tinha algum tipo de serviço. Ela fazia toda a parte de desembaraço aqui, ela fazia alguma engenharia aqui, ela tinha gente lá. A questão é se o valor desses serviços, que é o que é discutido até pelos peritos da polícia aí, que investigam aí, se esse valor fazia sentido, né? Quer dizer, ou se ela estava cobrando toda a propina dentro desse contrato de serviço, né? Quer dizer, se o modus operandi dela era colocar toda a questão da propina nesses contratos de serviço. Mas só para terminar, mas o valor que ela arbitrava, a Camargo estava pagando porque entendia que estava naquele escopo lá da propina que tinha que pagar. E que ela estaria repassando. Por isso que ela não discutia pelo setor de compliance. Ela não discutiu o valor total desse contrato. Ok. Agradeço a Vossa Excelência. Próxima autora, a deputada Lisiane Gama. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Foi não. Eu quero aproveitar esse período em que o senhor Dalton pediu intervalo. A discussão que nós fizemos aqui no início da reunião, tratando sobre as questões inerentes ao ex-deputado Zé Janene, elas ganharam uma conotação na mídia muito grande. E nós temos a preocupação de averiguar essa informação. E com a responsabilidade que tem enquanto presidente, falei com a deputada Lisiane Gama, nós vamos fazer um apelo para que a gente possa trazer aqui a senhora Estael, para que ela possa falar, esclarecer, e com as declarações que ela deu de que está realmente convencido de que o seu ex-esposo é realmente falecido, ela, em conseguindo provar esse fato, não cabe a esta CPI, se a prova for realmente contundente, estarmos alimentando essa história, até porque a nossa investigação tem que seguir. E eu não quero aqui, em nenhum momento, agredir a memória nem a família de ninguém. Eu apenas trouxe um fato que eu entendo ser de relevante importância. Os deputados precisam deliberar e é um assunto que eu entendi que deva ser esclarecido. Então, por isso, a decisão de pedir logo a exumação do corpo, porque é, sem dúvida alguma, de todas as medidas, a mais garantidora até então, para que isso seja comprovado como verdade ou não. Então, eu quero dizer que nós vamos ouvir a senhora Estael, que ela possa fazer não só esses esclarecimentos, mas também as denúncias de contas no exterior, que existem indícios que foram perguntados dela, com o senhor Alberto Youssef, e aí acredito que nessa oportunidade poderemos tratar sobre este assunto e, sem dúvida alguma, podermos ver a necessidade do pedido de exumação ou não. Eu, como feito, eu irei encaminhar o pedido de exumação, ficará o requerimento constando na pauta da CPI, em sendo necessário, apreciaremos, em não sendo, seguiremos a nossa investigação, para que a gente possa aqui também ter a responsabilidade necessária nesse momento. Então, gostaria de fazer esse comunicado aos senhores e senhoras parlamentares para que a gente possa trilhar nesse caminho, que possa a CPI ter o respeito necessário que a sociedade espera, mas vamos continuar sempre que tivermos informações importantes trazendo para que a gente possa discutir, já que eu sou presidente de um colegiado, eu preciso ter o respaldo para que eu possa agir em nome de todos os parlamentares que fazem esta CPI. Nada nos tirará do foco da investigação, nem nada também nos tirará a transparência necessária para tocar os trabalhos aqui. Deputada Lisiane Gama, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, antes de contar os 5 minutos, eu queria só cumprimentar Vossa Excelência, inclusive dizer que no caso da família do Janene teria um agravante, seria até uma questão religiosa, coisa inclusive abordada pela filha durante a sua exposição publicada na revista Folha. E aí, mais uma vez, presidente, colocando o que nós já falamos anteriormente, que é a necessidade, inclusive, de ouvirmos a senhora Estael em uma reunião preliminar fechada, para que ela tivesse mais à vontade e pudesse, inclusive, nos ajudar com mais elementos. Eu quero só, antes de dar a palavra à Vossa Excelência, dizer que esse nosso posicionamento visa termos a responsabilidade que essa CPI precisa ter. Então, nós vamos sim encaminhar o pedido de exumação, como anunciado,
Não vamos em nenhum momento aqui recuar. Eu entendo a dor dos familiares, entendo que isso rememora aí a perda de um parente próximo, mas a esta CPI cabe investigar. Aqui nós não temos como abrir mão desse preceito. Ao assumirmos a missão, e cada membro aqui que faz parte da CPI, antes de fazer parte, sabe o motivo pelo qual foi trazido ou foi escolhido pelo seu partido para este trabalho. Então, quando fui eleito pelos senhores para ser presidente desse colegiado, eu tenho que ter a responsabilidade de tocar a investigação adiante, e nós vamos continuar agindo com essa mesma firmeza, com o mesmo respeito, mas não abrindo mão de evoluirmos sempre para elucidarmos esse escândalo e podermos punir os verdadeiros culpados que desviaram recursos e prejudicaram a nossa empresa, a Petrobras, a empresa do povo brasileiro. Deputada Elisiane Gama, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Tá. Senhor Dalton Avancini, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu queria que inicialmente o senhor nos desse esclarecimento acerca da construção de uma sede da Petrobras conduzida pela Camargo Corrêa em Vitória. Os números iniciais eram de 90 milhões de reais e, ao final, nós tivemos aí gastos da ordem de 580 milhões de reais. Eu queria que o senhor, na verdade, nos explicasse as circunstâncias que ocorreram esses aditivos, se dessa obra houve também pagamento de propinas, a quem foi, a qual partido, suborno, coisa parecida, e ao mesmo tempo se as doações legais foram descontadas das propinas cobradas por ex-diretores da Petrobras, no caso específico dessa sede da Petrobras, inclusive com estrutura importadas, vidros importados, valores exorbitantes, claramente desnecessário, segundo informações que nós já obtivemos das pessoas, inclusive daquela cidade, do estado da cidade de Vitória. Eu queria seguir aqui para as demais perguntas, senhor Avancini. Eu queria que o senhor notasse, porque o nosso tempo é muito pequeno, então eu vou seguir as perguntas e depois o senhor pode realmente nos responder. O senhor afirmou que a Odebrecht era a líder do cartel das empreiteiras mais influentes do esquema. Ricardo Pessoa, no termo de sua delação premiada, cita, portanto, a empreiteiras apenas uma vez, frustrando, inclusive, os investigadores da Operação Lava Jato. Pergunta ao senhor, afinal, qual era o papel da Odebrecht no cartel? Uma outra pergunta, a Odebrecht foi a empresa que mais se beneficiou desse esquema da Petrobras e, ao mesmo tempo, estaria alguém protegendo a Odebrecht, já que durante esse processo de investigação, até o presente momento, não se chega, por exemplo, a atos ilícitos mais diretamente envolvendo a Odebrecht? Uma outra pergunta, o senhor afirmou também que a Odebrecht procurou a Camargo Corrêa, pedindo que oferecesse uma proposta cobertura na licitação do plano de ações e certificação em ISMS, que é exatamente saúde, meio ambiente e segurança na área internacional da Petrobras. Eu pergunto ao senhor, sendo assim, portanto, o senhor confirma que a Odebrecht teria ganho o contrato, ao mesmo tempo, como a Odebrecht sabia que a Camargo também tinha sido convidada, já que esse processo acontece em sigilo. Dentro dessa perspectiva, minha pergunta de uma forma mais direta ao senhor, quem é Márcio Farias? E, ao mesmo tempo, qual o papel que ele desempenha? Segunda pergunta que eu faço ao senhor. Terceira pergunta. O senhor e Eduardo Leite afirmaram o pagamento, afirmam, por exemplo, que o pagamento de propina, agora o senhor coloca que foi um ato, que foi uma falha, que foi um erro, digamos assim. Não é? Em alguns outros momentos se colocava, por exemplo, que era necessária para manter um bom relacionamento com a Petrobras. O Paulo Roberto Costa afirma, quando se refere, por exemplo, ao pagamento de propinas, que ele se enoja, usa o termo enojado. Se as empreiteiras eram desconfortáveis com o pagamento da propina, se o diretor se diz enojado em receber a propina, por que então que a propina acontecia?
A empresa que Sua Excelência, Vossa Senhoria, é presidente, é uma empresa que tinha as condições técnicas, inclusive a única que tinha para alguns tipos de empreendimento, mas mesmo assim se submetia ao processo de pagamento de propina. Por quê? Quem dava as ordens, quem obrigava para que esse esquema realmente pudesse acontecer, inclusive de uma forma forçada? A última pergunta, presidente, e essa eu vou ler com mais exatidão para que fique bem clara o questionamento. O senhor disse em sua delação premiada que os recursos destinados às propinas eram incluídos nas propostas. Inclusive isso aqui o senhor coloca mais uma vez em uma rubrica chamada contingências, não é? Porém, segundo o senhor, essa rubrica tinha um propósito apenas de formação de preço, pois durante a execução dos contratos, os valores eram lançados pela contabilidade como custo da obra, inclusive para evitar o detalhamento do que estava sendo pago. Algo que coloca em terra algo que lança por terra a partir desse seu depoimento, o depoimento que foi dado aqui por Sérgio Gabrielli. Eu pergunto ao senhor, o Sérgio Gabrielli estaria mentindo, porque ele afirma, por exemplo, que esses pagamentos aconteciam dentro da margem de lucro das empresas. E na sua delação, o senhor, por exemplo, fala... Para concluir, senhora deputada. Eu praticamente terminei, presidente. O senhor cita 4 gerentes que recebiam propinas, mas não cita o nome desses gerentes. Quem eram esses gerentes? Obrigada, presidente. Com a palavra o senhor Dalto. Inicialmente, em relação à sede da Petrobras em Vitória, né, foi um contrato, era um consórcio da Camargo Correia, Odebrecht e Rotif. Novamente, né, quando eu assumi esse contrato, já estava em andamento, um contrato que já tinha sido conquistado, né, quer dizer, eu não sei precisar se houve algum tipo de propina, né, nesse período de conquista desse contrato. Os valores eu não consigo afirmar, mas não é de 90 para 500 milhões. Acho que tem alguma... Essa informação já foi prestada, mas eu acho que há algum equívoco onde foi registrado isso. Não é desta ordem. Não corresponde esse valor de 500 Eu acho que também nós podemos aí depois prestar essas informações a esta comissão, alguns números aí efetivos. Agora, realmente era um contrato, uma sede de uma estatal, né, quer dizer, de uma empresa pública, que poderia ter sido feita com... ela tinha toda uma característica, né, do ponto de vista arquitetônico, de acabamentos, aí, com vidros importados, ar-condicionado com sistemas totalmente diferentes do usual, que poderiam ter sido evitados, né, quer dizer, despesas que, para a finalidade que tinha como uma sede da empresa, poderiam ter sido evitadas. Né. E esse contrato realmente foi um contrato que sofreu uma série de alterações ainda. Mas, sim, o senhor já terminou sua... Sim, não houve pagamento de propina nesse caso? Como assim, eu estou restrito a falar sobre o processo aqui, eu respondo aqui. Mas é da Petrobras, Só uma questão de ordem, deputada, é que, na verdade, a Petrobras, especificamente sobre este processo aqui, outros depoimentos a respeito também de contratos da Petrobras, ele está impedido de falar. Mas, doutor, como é seu nome, doutor? Doutor Paulo. Doutor Paulo, é porque, na verdade, a Petrobras, presidente, eu estou tratando de um caso que envolve propinas. Nós temos uma CPI que estamos investigando, pelo menos as suspeitas de propinas que chegaram até nós. Vossa Excelência, qual assunto Vossa Excelência está abordando? Eu estou tratando acerca de denúncia de superfaturamento na sede da Petrobras, que foi construído na cidade de Vitória e que tem claramente informações de pagamento de propina, de superfaturamento, que é o objeto da CPI. Mas ainda é objeto de investigação por parte da Polícia Federal. Para esclarecer, Excelência, é que eu não estou conseguindo ouvir, doutor, o senhor pode falar. O juízo de Curitiba, ele autoriza a responder questões sobre crimes praticados no esquema criminoso envolvendo diretamente a Petrobras, especificamente sobre os fatos já denunciados na ação penal que consta na decisão. Esse fato não compreende essa pergunta da deputada Elisiane foge desse escopo? Ela foge. Há uma tem uma investigação sobre isso? Há uma investigação específica sobre isso fora desse escopo. Então, Vossa Excelência está justamente na linha em que a Justiça Federal está apurando e deve ter algum problema nesse assunto levantado por Vossa Excelência. Tem, inclusive, eu queria informar, presidente, que nós
Fizemos uma proposta de fiscalização e controle ao TCU, porque já foi, inclusive, anteriormente feita uma auditoria, e agora nós pedimos mais uma vez uma abertura dessa investigação, porque fica muito clara a existência do pagamento de propina. É lamentável que o senhor não possa, na verdade, discorrer sobre esse assunto, porque eu acho que seria uma oportunidade, inclusive, para trazer esses esclarecimentos. Vamos, então, ver mais perguntas. Lamento. Dando seguimento... O presidente, ele não respondeu, presidente. Tem uma série de respostas. Bom, com relação à colocação da senhora sobre a CNO líder mais influente, a minha colocação foi que ela é uma das empresas maiores, né, uma empresa influente, mas não, assim, não é a líder mais influente, aí, né, quer dizer, e o papel dela dentro do cartel era como as demais empresas, né, quer dizer, ela era mais uma participante, né, quer dizer, ela tinha... o que eu coloquei é que ela, como uma das maiores empresas, tinha influência, assim como também a Camargo tinha. Agora, aí ainda o que eu comentei é que, pela história dela e pelo conhecimento que ela tinha do próprio cliente, de pessoas do cliente, ela era uma empresa, assim como a UTC também, eram empresas que influenciavam mais na organização das empresas no mercado, né? Foi desta maneira que eu coloquei. Agora, com relação às outras questões, eu realmente foge ao meu controle com relação ao quanto ela se beneficiou e por que ela, teoricamente, não estaria até aqui sendo envolvida, né? Por fim, ainda com relação ao contrato de SMS, é fato, né, em minha delação eu comento isso, houve um pedido para que a Camargo apoiasse a Odebrecht neste contrato, que ela venceu essa licitação, a Camargo acabou por não apresentar proposta, e não sei como ela saberia por que nós teríamos sido convidados. Não tem essa informação, qual era o caminho dela. Mesmo vocês não tendo tradição na área internacional? Nós não tínhamos tradição, não era muito comum a gente ser chamado para um projeto da área internacional. O Márcio Faria teve uma participação nessa mediação? Sim. Qual o papel dele em relação Márcio Faria era ao o presidente da Odebrecht, né, quer dizer, da área de óleo e gás, e ele foi quem pediu para que nós fizéssemos esse apoio à Odebrecht. Encerrou? Tem a última pergunta, que é exatamente se o Sérgio Gabriel teria mentido ao falar que as propinas eram pagas pela margem de lucro. Como eu já comentei anteriormente, né, quer dizer, é muito difícil essa definição de onde saía esta propina. Na realidade, quando você... aí eu volto a falar no caso da Camargo. Quando nós apresentávamos uma proposta, nós incluíamos isto como um custo, né, quer dizer, então estava previsto dentro do preço que era apresentado para a Petrobras. A realização disso dependia depois da realização do próprio contrato. Então, ao estimar isso, por exemplo, numa verba de contingência, quer dizer, a hora que você pagava isso para a Sanco, né, quer dizer, aquilo era um custo, né, a Sanco era um custo. Então, não havia a destinação para uma rubrica específica, pagamento de valores indevidos. Existia o valor do pagamento da Sanco, né, quer dizer, e o que eu comento não é a questão só de, como a senhora colocou, de a gente querer esconder, não é, o tratamento é que aquilo era um custo. Então, quando eu pagava para a Sanco um valor em que eu incluía esse valor, eu apropriava dentro da minha contabilidade do consórcio esse valor também, né? Quer dizer, eram notas oficiais de pagamento e que aconteciam, né? E esses valores depois eram destinados às pessoas que estavam sendo envolvidas nesse processo. Então, não há muito como... neste caso, saiu da margem. Se eu não tivesse pago esse valor se a Sanco, eu tivesse descontado da Sanco este valor, ele teria se tornado margem para a empresa. Né? Quer dizer, é fato. Sobre essa ótica, mas ele estava incluído no meu orçamento original. Mas ele inicialmente poderia ter sido proposto a partir da perspectiva do pagamento da propina. Sim, quando eu vendi propondo isso, é aí que eu incluí esses valores. Né? Quer dizer, e eles não saíam da minha margem, eles estavam orçados dentro do meu custo. A pergunta sobre os gerentes, os 4... Presidente, está respondendo. Os 4 gerentes. Para concluir, deputada Elisiane. Eu não mencionei, acho que 4 gerentes aí na minha... Não é. Agora, também, novamente, cai na mesma questão de que são objetos ainda de investigação, aí as pessoas que foram mencionadas. Né? E vocês eram forçados, é isso que a gente não consegue entender. As empreiteiras se dizem desconfortáveis no pagamento da propina. Os diretores dizem que isso enojava, mas a propina continuava. Quem mandava? Quem forçava? Não dá para se compreender, entendeu? Eu acho que se os diretores realmente ficassem enojados, eles falariam que não queriam receber e que isso era um crime que eles não deveriam receber. Então, não era assim. Ou seja, eles de fato cobravam de uma forma coercitiva até. Coercitiva até, e as empresas aceitavam pagar também. Qual tipo de coerção, então, por exemplo, eles todo tipo de coerção, né? Quer dizer, à medida que você tinha vários aditivos sendo discutidos, vários contratos ainda em andamento, quer dizer, o atraso num aditivo, né, de valores muito expressivos, traziam danos financeiros pesados para as empresas.
Então, qualquer tipo de ação dentro desses contratos eram sinais de que eles estavam forçando e que eles deveriam receber. Agora, só para deixar bem claro, eu não estou colocando aqui que isso era simplesmente uma extorsão, porque senão eu não estaria me autoincriminando. Existia sim, né, por exemplo, por parte das empresas também, a hora que ela pagava e ela com isso teria os seus benefícios, né, de que essas coisas andassem, de que os processos fossem cumpridos e assim os contratos seguissem. Né. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado João Bacelar pede a palavra pela liderança do PR, em seguida o deputado Jorge Sola. Vossa Excelência... Presidente, eu peço desculpas porque eu estava ausente, eu estou do requerimento. Vossa Excelência foi chamado, estava ausente como autor. Isso, como é que fica na rodada? Só para perguntar a Vossa Excelência. Eu vou dar a palavra aos líderes e dou a palavra a Vossa Excelência. Os líderes? Sim. Deputado João Bacelar e deputado Jorge Sola, em seguida Vossa Excelência. Deputado João Bacelar, Vossa Excelência tem até 6 minutos, não podendo questionar o senhor Dalto a vacina, apenas fazer... 6 ou 10? 6 minutos. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, senhor relator, deputado Luiz Sérgio, senhoras e senhores deputados, senhor Dalto Avancini. Sou engenheiro civil e quando entrei na faculdade, na Politécnica no estado da Bahia, depois fui estudar na Politécnica de São Paulo, um dos grandes orgulhos era o senhor Sebastião Camargo e o senhor Norberto Odebrecht. Esses dois grandes ícones da construção pesada do país era motivo de reflexão, motivo de inspiração para qualquer estudante de engenharia ou qualquer futuro empresário que estava ingressando na universidade para estudar engenharia. E hoje a gente vê o país passar por essa situação com a posição da construtora Camargo Corrêa, que tem o nome da família, que isso deve ser muito duro para os acionistas, para os sócios, para as filhas do senhor Sebastião Camargo, ver uma empresa que o pai criou, ver uma empresa que tem esse histórico familiar de construção pesada de eficiência, está na situação dessa. Mesma coisa digo para a família Odebrecht, que é do meu estado, da Bahia, e que também está passando por processos similares, sendo citada várias vezes aqui. Mas o que eu questiono, senhor presidente, aí, é que ontem, com o ministro Levi, dentro do meu partido, numa audiência, para tratar sobre essas votações que estão fazendo para o bem do país, o que eu disse a ele, ministro, o setor de infraestrutura brasileiro está agonizando. O setor de infraestrutura brasileiro está passando pelo seu pior momento. Pedreiras caíram 1/3 à venda. Isso já reflete que a pequena construção, que a pequena casa, que a construção média, que a edificação grande, que a rodovia, que uma ferrovia, que usam pedra como insumo básico para a construção, não está existindo. Então o setor está se acabando e ao mesmo tempo eu estou vendo aqui chineses chegando aqui para poder olhar o país com uma visão empresarial, a presidenta Dilma recebendo o primeiro-ministro com todo o seu staff, e as empresas brasileiras estão agonizando. Aonde fica a engenharia? Aonde fica a qualificação, a mão de obra, investimento tecnológico, investimento no ser humano, investimento na marca da empresa, o empreendedorismo? Aonde fica isso? Será que nós vamos pegar nosso patrimônio e vamos entregar para o mercado chinês? Será que vamos pegar nossas rodovias, vamos pegar nossas ferrovias e vamos entregar para o mercado internacional? Haja visto o que aconteceu com o mercado espanhol, quando as espanholas invadiram o Brasil e deu aquele caos em 2 empresas espanholas para poder entrar no mercado brasileiro e não praticar os preços, não entregar as obras, não entregar contratos assinados, principalmente no setor rodoviário. Nós vamos entregar isso, senhor presidente, ou senhor ministro. Então, senhor Dalto Avancini, eu como engenheiro fico muito triste em ver toda essa situação de empresas tradicionais de construção, de empresas tradicionais no setor pesado da infraestrutura brasileira. E queria que Vossa Senhoria, quando puder falar aqui, também relatar um pouco disso, do empreendedorismo,
de acreditar no Brasil. O senhor Sebastião fazia uma empresa que virou orgulho para muitos brasileiros, como foi para mim quando eu era estudante de engenharia. Não vou agora entrar no mérito específico do que está acontecendo, porque isso é muito grave, isso é muito difícil, os meus pares já fizeram aqui anteriormente, mas é bom que fique a reflexão que o Brasil, de uma forma geral, está sendo penalizado por isso. Nós podemos perder nosso grande patrimônio que todos nós brasileiros construímos para o mercado internacional, porque os bancos não estão dando financiamento para os programas de concessões. Os bancos de fomento, como o BNDES e outros bancos nacionais, que fomentam o investimento, não querem, porque as grandes empresas, as grandes construtoras brasileiras estão passando esse momento difícil. Então, esse é um momento de reflexão, porque nossa geração, deputado Hugo Mota, principalmente Vossa Excelência, um jovem deputado que está brilhando aqui nessa CPI, pode pagar esse preço mais na frente. Porque se nós tivermos aqui a invasão do mercado chinês, a invasão de outros mercados internacionais que não têm responsabilidade com o Brasil, como foi a invasão espanhola há 6 anos, 8 anos atrás, e que até hoje nós não consertamos. No meu estado, por exemplo, na Bahia, entrou uma empresa espanhola para uma concessão rodoviária, praticando preço inexequível, assinou o contrato para poder entrar no mercado brasileiro e hoje virou um caos. E para poder consertar, o Ministério do Transporte, a NTT e outras agências têm suado muito junto ao governo do Estado da Bahia para poder recuperar o tempo perdido. Então, ou seja, isso pode acontecer em outras grandes rodovias, em outras grandes ferrovias, nos aeroportos que vão ser licitados agora, nas ferrovias, no programa ferroviário que também vai ser licitado. Com todo respeito, para concluir, senhor presidente, com todo respeito ao mercado chinês, mas a mão de obra da China não é a mão de obra nossa, com os encargos trabalhistas, com todos os programas que nós temos aqui no Brasil. Então eu quero que todos os meus pares aqui reflitam também sobre isso. Essa CPI, senhor presidente, ela tem que ter um início, meio e fim, e acho que precisa passar o Brasil a limpo a partir dessa posição que Vossa Excelência está tomando aqui, nas suas ações, nas suas convocações, e todos aqui do deputado Luiz Sérgio, mas é bom refletir também que o nosso Brasil não pode ser entregue ao mercado internacional, que nosso Brasil tem que consertar as empresas, tem que valorizar as empresas brasileiras, tem que valorizar as empresas nacionais, tem que valorizar o capitalismo nacional, tem que valorizar o empreendedorismo nacional. Sei hoje, senhor Dalto, que para o grupo Camargo Corrêa, a consultora deve faturar de 3% a 5%. O cimento e outros grandes mercados, e outros negócios do grupo, fazem com que o grupo seja muito forte. Mas é importante, senhor presidente, para concluir, que nós não venhamos a perder os grandes profissionais, os grandes técnicos da construção, os grandes empreendedores da construção. E acho que essa CPI também tem que refletir sobre isso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo líder inscrito, deputado Jorge Sola. Vossa Excelência fala pela liderança do PT e tem até 10 minutos. Obrigado, presidente. Não pode questionar o senhor. Não vou questionar. A Excelência pode apenas fazer uma fala. Isso. Até porque tudo que ele tem falado até agora é que já consta dos laudos registros da delação premiada, e ele tem reiteradamente dito aqui que ele estaria proibido de falar sobre outras questões. Inclusive, é muito estranho o senhor Dalton Avancini aqui, diretor-presidente da construtora Camargo Corrêa, querer nos convencer de que ele só sabia, só participava e só pode falar de um episódio particular de corrupção, que é esse que a Lava Jato vem apurando e está denunciado, está registrado. Inclusive, senhor presidente, eu fico preocupado porque não é o primeiro caso de uma oitiva aqui, onde a CPI vira um palco onde o depoente vem repetir tudo o que já disse na delação premiada. Nem uma linha a mais. E ainda o senhor Dalton aqui foi além, explicando por que ele não pode falar. Ou seja, o juiz não deixa. Se a CPI não pode ouvir nada mais do que as pessoas já disseram na delação premiada,
além do que eles negociaram, melhor dizendo, na delação premiada, para quem se chama para ouvir essas pessoas aqui repetirem o que está nos registros da delação premiada? Só podem contar a versão que foi combinada pelos advogados e registrada na delação premiada. Não é a primeira pessoa que fala isso aqui. Todos os envolvidos na Lava Jato que passaram por aqui, todos, senhor presidente, deixaram claro que havia corrupção na Petrobras, no mínimo desde a década de 90. Pedro Barusco falou isso, Paulo Roberto Costa falou isso, Augusto Mendonça, inclusive Augusto Mendonça disse que o cartel se formou em 1995, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, mas disse que não podia dizer mais nada sobre esse assunto, mais nada, estava proibido de falar sobre esse assunto antes de 2003. Interessante isso, né? Que fosse antes de 2003, ele estava proibido de falar. E o senhor foi mais além, hein, senhor Dalton. Qual é o objetivo de uma apuração seletiva? O senhor afirmou aqui que está proibido de falar sobre corrupção em outras obras, em outras empresas, e que isso está sob sigilo. Eu pensava, presidente, que a delação premiada era um estatuto para incentivar o réu a falar. Pelo visto, agora inventaram na Lava Jato uma outra modalidade de delação premiada, que é aquela que incentiva a falar somente determinadas questões que foram negociadas dentro da investigação e incentiva o réu a calar sobre todas as outros fatos que ocorreram na história da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Porque ninguém vai me convencer que esse é o primeiro episódio da Camargo Corrêa pagar propina. Me perdoe, senhor Dalton, me perdoe. Mas não tem nenhum menino aqui para achar que a única vez que a Camargo Corrêa pagou propina a algum político foi nesse caso que está sendo aqui apurado. É realmente muito difícil. Inclusive porque está aí público. Se nós pegarmos o jornal Estado de São Paulo, de 27 de maio de 2009, está lá sob o título: Grampos indicam doações por fora de empreiteira. E os grampos telefônicos foram publicados da Operação Castelo de Areia da Polícia Federal, que revelaram intensa, olha o termo que está na matéria, intensa movimentação da cúpula da empreiteira Camargo Corrêa em suposto esquema de doações por dentro e por fora para políticos e partidos. Nesta matéria do Estadão, está lá registrado escutas com políticos do PSDB, PDT, DEM, PP, PPS, PMDB, PSB. O senador Agripino Maia está citado lá nas escutas que flagraram. O deputado Mendonça Filho, atual líder do DEM, está lá registrado o flagra que pegaram na Operação Castelo de Areia. O deputado Zé Carlos Aleluia, do DEI da Bahia, está lá o registro da denúncia de ter recebido propina. Segundo a matéria, o relatório da polícia, está no relatório da Polícia Federal também. O dinheiro foi entregue a políticos, veio de desvio de obras superfaturadas. A maioria das escutas que foram presas nesse processo, que envolveram a Camargo Corrêa, isso não vai poder dizer aqui que não esteve envolvido, porque é público, e está no relatório da Polícia Federal, flagrou o executivo Pietro Bianchi. Eu já pedi várias vezes, presidente, e vou voltar a solicitar a convocação do Pietro Bianchi, porque tem relatos, registros, gravações, que se derrubaram o efeito jurídico da Castelo de Areia, não invalida os registros que estão lá. Tem gravação feita com ele, prestando conta de pagamento a um senhor chamado Fernando Dias e se referindo a um terceiro chamado Luiz Henrique, que é um diretor da Fiesp, que estava baseado em Brasília e tinha missão de fazer a relação com o Congresso. Está lá na gravação, o Pietro perguntando o que é que o Luiz tinha feito lá, que estava querendo, e o Fernando respondendo, saber se foi pago o dinheiro devido a José Carlos Aleluia do DEM. Está lá registrado. Além dos relatos do registro das gravações que envolve a Camargo Corrêa até a raiz da medula, foram presas 54 planilhas sobre dados de 208, pasme, relator, 208 obras da Camargo Corrêa entre 1995 e 1998.
Não é 3, 4, 10 contratos, não. 208 obras da Camargo Corrêa, entre 95 e 98, em vários lugares do país, estão lá nas planilhas apreendidas, com os repasses financeiros, com os valores das propinas de cada obra, quem é o político que recebeu, está tudo lá, 178 milhões em propinas, sem correção monetária. Isso nos 4 anos de 95 a 98. E mais, uma das obras que o cartel se envolveu também foi o do metrô de Salvador. Uma licitação caracteristicamente fraudada pelo cartel, que na época o prefeito era o atual vice-presidente da CPI, o Tucano, na época do DEM, o deputado Ibaçaí. O consórcio Metrosal envolvia Siemens, Augusto Gutierrez e Camargo Corrêa, foi contratado em 99. Essas mesmas empresas envolvidas no consórcio da Metrosal, a Camargo Corrêa estava lá, são as mesmas que estão envolvidas no Lava Jato, são as mesmas que estão envolvidas na cidade administrativa do ex-governador Aécio Neves em Minas Gerais, que é outro escândalo não apurado, não é só helicóptero com cocaína que derrubou, não. Tem outro escândalo que não foi apurado em Minas Gerais, certo? São as mesmas empresas que participaram, mudando uma ou outra, nas denúncias em relação à participação da Camargo Corrêa em São Paulo. O senhor era o representante da Camargo Corrêa no consórcio Via Amarela, formado pela Camargo Corrêa, Alstom e outras empresas. Essa ação cartelizada no metrô de São Paulo, o mesmo modus operandi aconteceu no metrô de Salvador. E o mesmo processo de desvio de recursos para pagamento de propinas. No caso, é o PSDB do governo do Estado de São Paulo. PSDB nacional, PSDB do Estado de São Paulo. Da mesma forma que aconteceu na Prefeitura de Salvador, na época que tem o ex-prefeito em Baçaí, quando aconteceu. Ficou, nessa operação, inclusive, ficou provado também outro desvio de envolvimento em propina e pagamento de propina na obra do anel viário do metrô de São Paulo. Inclusive, pasmem os senhores, que a memória das pessoas vai esquecendo, mas isso foi denunciado na época na televisão. O senhor Eduardo Bittencourt Carvalho, ex-presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e militante do PSDB, provado envolvimento com propina. O secretário municipal e político do PSDB de São Paulo, André Matarazzo, também está relacionado no relatório da Polícia Federal como beneficiário de propinas pagas pela Camargo Corrêa. E não vai me dizer que tudo isso não era do conhecimento da presidência da construtora Camargo Corrêa. Se cruzar os dados da Lava Jato com o da Castelo de Areia, uma das outras operações da Polícia Federal, que conseguiram ser feitas antes de 2003, apesar da mordaça e do engavetador geral da República que existia nesse país, vai se ver que é um modus operandi comum, cartéis montados com as grandes construtoras em várias obras, mais de 200 obras que eu citei naquelas planilhas. E será que não interessa essa CPI conhecer essas planilhas, conhecer essas obras? 208 obras, não é regimento, é o medo do PSDB, é blindagem do PSDB, e nós não vamos, nos calar, senhor presidente, vamos continuar cobrando. Eu quero ouvir aqui o Pietro Bianchi da Camargo Corrêa, para ele, como ele não está na delação premiada, ele não vai poder fazer igual o seu Dalton Avancini, que diz aqui que não pode falar porque o juiz Moro não deixa. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Nós daremos a palavra ao deputado Júlio Delgado como autor e o deputado Isalci em seguida, delegado Valdir. São os três presentes, mas nós temos aqui ainda inscritos Onyx Lorenzoni, que já falou, deputada Elisiane Gama, que já falou, deputada Luísio Mendes ausente, deputado Edio Lopes ausente, deputado Jorge Sola vai querer fazer os questionamentos, deputado Edmilson Rodrigues ausente, deputado Lelo Coimbra ausente, deputado Bacelar vai querer fazer algum questionamento ainda? Então, seguimos a seguinte ordem. O deputado Júlio Delgado fala como autor, deputado Paulo Magalhães ausente, deputado Ezequiel Fonseca ausente. Fala o deputado Júlio Delgado como autor, em seguida fala o deputado delegado Valdir, que é o primeiro inscrito, deputado Isalci em seguida, deputado Sola, deputado Bacelar. Então, essa é a ordem de inscrição. Deputado Acho bom para encerrar, senhor presidente.
Deputado, Já foi longo. deputado Júlio Delgado tem até 5 minutos. Senhor Dalto, boa noite. Eu sei que nós vamos aqui tentar ir direto para as perguntas para parar nessa tergiversação que a gente entra de disputa. Acho que não só nós temos outras atribuições nessa casa num dia de votação e tudo, e o senhor deve ter também ouvido e já respondido eventualmente se eu cometer aqui alguma redundância em fazer perguntas que eventualmente no momento que eu não estava eu lhe peço escusas, só porque fica registrado e o senhor pode aí dizer que já tenha respondido a respeito. Eu vou dar 2 exemplos claros para começar aqui as nossas atribuições, para não falar daquelas. Prêmio 1 e Prêmio 2, refinarias serão construídas no Maranhão e no Ceará, com orçamentos previstos de 21 e de 11 bilhões outras, segundo os dados das fontes da própria Petrobras. Depois uma gastou 2 bi para projeto terraplanagem e parou, e a outra gastou 2 bi para projeto terraplanagem e depois parou. Eu nem sei se essas, na Prêmio 1 e Prêmio 2, tem alguma obra em execução, por exemplo, da Camargo, mas a pergunta que lhe faço é a seguinte: o senhor Paulo Roberto Costa, aqui então reconhecido aqui, e estava aqui no início da fala, o senhor era um operador do esquema dentro da Petrobras, diz que esse esquema era um esquema comum a ferrovia, hidrovia, aeroportos, hidrelétricas. O senhor confirma que essa prática que existia era uma prática que existia também em outros setores? Eu já falei, só posso falar sobre as questões da Petrobras aqui, né, sobre esse processo aqui eu respondo, e tem outras coisas que estão na minha delação que estão sob apuração. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: o senhor disse aqui mais cedo que tinham 2 operadores a qual a Camargo tinha relação. Um era Júlio Camargo e o outro eu não... O próprio Youssef. E o Youssef. Eram os 2? Sim. Na qual a Camargo fazia inter-relação Sim. com estes. E por fim, a pergunta muito clara que as pessoas tentam evadir aqui, eu sou muito tranquilo para perguntar isso, até porque reconheço a existência desse esquema e, porventura, os equívocos que esse esquema trouxe. Essas empresas fizeram doações oficiais e não oficiais para partidos políticos, candidatos diretamente. O que nós estamos discutindo aqui é que todas essas doações deveriam ser oriundas de esquema de propina, de corrupção. E aí eu pergunto ao senhor: existia fora do clube, fora desse esquema na Petrobras, e aí eu pergunto diretamente para a Camargo, também da empresa uma operação que não era necessariamente vinculada a esquema de propina para que a empresa pudesse operar? Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma doação, por exemplo, da Camargo, mas poderia ter, oficial. Todas as doações da Camargo para partidos e candidatos, eram todos eles oriundos de esquema de propinas, ou existia eventualmente alguma doação por acreditar no trabalho de aqui, como foi dito aí, de deputados das mais obras de... Hoje tem governo de estado de um partido, governo de estado de outro partido, governo federal que foi de um partido, e lhe dou um exemplo a dizer isso. O senhor Barusco disse aqui que ele começou a operar, quando que a Camargo começou a trabalhar na Petrobras? O senhor se recorda? Mais intensamente nos anos 2000 aí, né? Nos anos 2000. Pois bem, então coincide com isso. O que o senhor Barusco disse aqui nessa CPI? Que ele começou a operar em 97 e 98 por conta dele, para ele, né? E depois ele resolveu sistematizar quando ele foi, algum passarinho contou para ele, ou contou para alguém de algum partido que ele operava, certo? E aí ele passou a operar também para partidos. Isso foi o que disse o senhor Barusco. E quando eu perguntei quem foi o passarinho que contou para um partido ou outro, que o senhor operava e já trabalhava. Essa prática da Camargo era uma prática antiga. Essa operação com Júlio começou desde quando a Camargo começou a operar na Petrobras. E a pergunta última é essa: toda doação de vocês, legal, e eu tenho certeza que, como o senhor disse aí uma hora que eu gravei e registrei aqui, que a Camargo não operava com caixa 2, não fazia esse tipo de operação. Ou fazia doação para
para candidato a um partido político, toda ela era recurso oriundo de propina ou existia a contribuição da empresa como a Constituição gostava de fazer? É a última pergunta. Não, eu afirmo que no período em que eu fui presidente, assim, nenhuma doação era feita a partir de propina, quer dizer, eram todas doações, existia um comitê, existia uma área institucional, um vice-presidente que cuidava dessas doações, eram feitas a partidos e pessoas aí desses partidos, mas absolutamente não tinha nenhum vínculo com corrupção, nós nunca deixamos misturar isso porque não era um procedimento da empresa que isso acontecesse dessa maneira. Mas em algum momento houve depois na Petrobras? Não, nós, inclusive, por isso eu já comentei aqui também que assim, a utilização que nós fazíamos desses operadores, dessas empresas de consultoria, empresas que eram contratadas no projeto para fazer esses pagamentos, era exatamente porque nós não usávamos disso para fazer, usávamos de qualquer valor de campanha, de valor que eram as doações institucionais para fazer acertos de propina. E aí, quando começou a fazer, e quem fazia e por conta deles eram esses operadores? E o CEF e Júlio, por exemplo. Sim, a empresa pagava a eles e eles faziam a distribuição às pessoas que estavam... Né, mas pagava sabendo para qual ia essa operação? Não, sabia que era o apoio definido, como eu já mencionei também, assim, era o 1% que ia ao PP e 1% que se falava do PT. E nós cumprimos essa obrigação que era que for estabelecida pelos diretores da Petrobras. E isso que foi passado pelos diretores para os senhores? Sim. Para esse clube? Sim. Então, diretamente pela empresa, isso nunca aconteceu? De pagamentos de campanha como propina, não. Obrigado, senhor presidente. Nem deduzindo, né, do valor? Não. Próximo inscrito, o deputado delegado Valdir, que representa tão bem nesta casa o Estado de Goiás. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores deputados, funcionários, imprensa e brasileiros que estão nos assistindo nesse momento. Senhor Dalto Avancini. O meu tempo é curto, não tenho tempo de líder, então eu vou ter que fazer direto as perguntas. Se eu puder anotar e depois, se for necessário, eu refaço as perguntas novamente. Eu vi nas delações premiadas do senhor que em determinado momento a empresa parou de pagar propina. Mas aí o que aconteceu? Houve uma pressão, segundo o depoimento que eu li. Eu gostaria de saber quem que fez essa pressão para a empresa? Quem que fez? Quem que é a pessoa? E de que forma foi essa pressão? Olha, se não pagar, vou cortar contrato, como que foi? Vou mandar matar vocês? De que forma foi essa pressão? Quero saber de que forma foi essa pressão. A segunda questão que eu quero deixar aqui os diretores, eles diziam que tinham apoio dos partidos, mas de onde que surgiu essa ideia? Qual foi o diretor que falou isso para o senhor? Olha, eu tenho apoio do PP, eu tenho apoio do PT. Isso daí, essa conversa, quem que conversou com quem conversou com quem para poder fundamentar essa questão, dizendo que um partido tinha um pedaço da Petrobras, outro partido, um tinha a Renest, outro tinha a Comperj. Como que acontecia isso? Houve no caso da Renest uma reunião do Duque com o Leite. Essa reunião, eu gostaria de saber, depois esse contrato já estava em andamento, e aí entrou o Legatti no meio do assunto, foi chamado, dificultou a questão para a empresa. Como que sucedeu essa situação, esse embaraço? Era mais dinheiro de propina, eles queriam aumentar o percentual, como que acontecia isso? Eu gostaria de saber do senhor também, como o senhor disse que as pessoas que estão nos assistindo não entendem muito algumas coisas. Aí ficou muito vasto essa questão do apoio partidário. O senhor começou a trabalhar lá em 2009, né, começou a questão da propina, e aí logo em seguida tinha a eleição de 2010. Esse apoio partidário foi para a campanha de deputado estadual, federal, governador, presidente da República. Para quem que foi esse dinheiro? Eu vi na denúncia do Ministério Público também que ele coloca lá de 2000 e tanto até 2014. Me parece então que a propina chegou até agora, 2014. Eu gostaria que o senhor me respondesse isso, se for possível. Eu gostaria de saber se o senhor, quando estava preso lá em Curitiba, naquela angústia, e aí veio
Um minutinho só, senhor presidente, eu estou encerrando já. Aí veio na sua cabeça, por pressão da família, pela situação, pelos vários fatores que o senhor mencionou aqui, a necessidade de fazer essa colaboração premiada. Eu gostaria de saber se alguém procurou o senhor, alguém ameaçou, o governo ameaçou, alguém ameaçou o senhor ou ameaçou a empreiteira da perda de contratos, caso o senhor fizesse a delação, né, porque eu tenho acompanhado que o Ricardo Pessoa, da UTC, também está fazendo delação premiada, né? Eu gostaria de saber se houve alguma pressão para vocês não abrirem a boca. Não abre a boca, que nós estamos colocando o Toffoli ali agora, que assumiu a segunda turma no STF, né? E daqui a pouco todos vocês vão para casa. E até é muito estranho que ele veio do eleitoral como membro da segunda turma. E ontem eu vi nos jornais que agora ele assumiu a presidência e vai julgar muitos casos da Lava Jato. Houve alguma conversa para você? Olha, a vida de vocês vai estar resolvida agora com o Toffoli aqui no lado no STF. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Bom, deputado, a primeira pergunta, né, com relação à pressão por não pagar, ela realmente existiu, né? Quer dizer, logo que quando nós assumimos em 2008, houve uma determinação para não pagar, né, tanto os contratos que nós já tínhamos com o Júlio Camargo, então isso já vinha antes, né? Acho que essa pergunta também foi feita em algum momento, já tinham contratos em andamento, nós começamos a não pagar esses contratos que eram os que em princípio atendiam ao diretor de serviço, e também os contratos de abastecimento. E sim, havia pressão, essa pressão era manifesta muitas vezes pelo próprio Youssef, né, quer dizer, junto ao Eduardo Leite, que era quem ficava à frente desses negócios, ele sim pressionava sobre esses pagamentos, e percebia-se sim algum tipo de ação, por exemplo, como eu comentei também, nós tínhamos acabado de vencer o contrato da RNEST e começou a se colocar uma série de dificuldades para que a gente assinasse esse contrato da RNEST por parte da diretoria de serviços, né? Quer dizer, e era evidente que aquilo tinha algum objetivo maior, porque já tinha sido aprovado pelas comissões, era um contrato que já tinha uma licitação que tinha sido vencida, não tinha motivo para aquilo estar acontecendo, exceto por ter algum outro tipo de objetivo que não os normais aí dentro de um processo de contratação. Então, essa pressão era feita, não era uma pressão física, isso não, mas dentro do processo da Petrobras se percebia, se notava essa pressão. Com relação ao apoio dos partidos, como eu falei, em 2008, quando eu assumi, eu recebi a área do diretor anterior, e ele manifestou, olha, nós temos esses contratos, nós temos os compromissos com a diretoria de abastecimento e com a diretoria de serviços. E esses compromissos são referentes ao apoio que esses diretores têm dos partidos. Quer dizer, isso deve ter sido conversado com eles, e depois, pelo Paulo Roberto, foi dito também, né, ao Eduardo, sobre essa questão do apoio, e pelo próprio Duque também, ao Eduardo, aí também em algum momento. Eu só coloco sempre a questão do Eduardo, porque ele era quem estava à frente, né? Quer dizer, não também estou me furtando das minhas responsabilidades sobre isso tudo, né? Com relação à outra questão sobre a RNEST, né, que o senhor colocou, sobre aqui era sobre se havia uma pressão do Duque, né, quer dizer, em relação à RNEST, foi... Em relação à RNEST, houve um contrato, eu acho que até que o senhor mencionou, mas aí entrou o Glauco, o senhor mencionou nas suas delações uma reunião com o Glauco. Eu gostaria que o senhor explicasse para o Brasil como que aconteceu isso, né? Então, esta reunião foi com... E depois é necessário conversar com o Duque para desembaraçar tudo. Isso, essa reunião com o Glauco foi que, assim, nós já tínhamos, o processo tinha já sido concluído, ele falou, não, nós estamos exigindo um desconto maior, queremos maior desconto, vocês precisam conversar com a diretoria novamente sobre o contrato. Quer dizer, então, essa conversa ele falou do que era? Não falou. Vai conversar com a diretoria. Vocês precisam voltar, porque senão o processo pode voltar a estaca zero, vocês podem perder o contrato, né? Quer dizer, então ele colocou que deveria ser discutido isso com as diretorias, e aí tanto de abastecimento como a de serviços, né? Nós não pagamos propina até 2014, tanto assim, antes até da operação nós já tínhamos parado, nós já não estávamos pagando, né? Já estávamos, e éramos considerados devedor aí, né? Ainda recebendo cobranças aí por parte desses operadores. Pagando parcelado. Eles vinham cobrando, o próprio Duque e o próprio Youssef cobrando valores aí. A questão do dinheiro para as campanhas, estadual, federal, governador, presidência...
Esses valores de campanha, assim, nós não fazíamos isso, assim, até como eu comentei, eu já era da área de operacional, quer dizer, nós não tínhamos nenhum vínculo com valores que eram, isso era definido pela área institucional, né, quer dizer, e ela que definia essas doações, não tinha vínculo disso com os projetos, com valores que tinham que ser pagos como propina, não havia esse vínculo. Aí, né? Tranquilo, a última pergunta. E com relação à última pergunta, não houve nenhuma ameaça. Enquanto eu estava uma decisão pessoal, foi uma decisão pessoal do senhor. Não houve, e até porque eu também não tive ao longo dessa minha vida, como presidente, até muito contato com pessoas do meio político, aí talvez eu nem fosse uma grande ameaça. Depois da delação, não houve rompimento de contratos, ninguém. Eu, com relação aos negócios, eu estou afastado, né? Quer dizer, eu não. Mas o senhor não teve conhecimento? O senhor não pensou Não. O senhor não teve conhecimento que a empresa passou a sofrer pressão em razão dessa delação premiada do senhor? Eu não tenho mantido contato. Perder contratos? Eu não tenho mantido contato com a empresa. Não tem essa informação? Não. Ok. Não aconteceu ou o senhor não tem a informação? Não tenho essa informação. Não tem informação. Exatamente. Tranquilo. Muito obrigado. Satisfeito. Obrigado, senhor. Obrigado. Próximo inscrito, o deputado Isalci. Senhor presidente, vou pedir uma paciência de Vossa Excelência, em função de que o nosso subrelator não está presente. Darei 5 minutos a Vossa Excelência. Ok, eu agradeço. É importante. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Bem, primeiro, senhor Dalton, eu quero dizer que Vossa Senhoria respondeu algumas vezes dizendo que é a segunda assinatura. Então, portanto, não sabia, não entro em detalhes. Mas quero dizer que a segunda assinatura ela é importante. O banco não paga sem a segunda assinatura. E ninguém assina junto uma coisa de 10, 20, 30 milhões, né, sem saber exatamente o que está fazendo. Estou perguntando isso, porque quando Vossa Senhoria disse que com relação à consultoria de Zé Disseu não sabia, porque não foi na época de Vossa Senhoria, mas Vossa Senhoria pagou as notas. Então ninguém assina um cheque de 500 mil, 600 mil, sem perguntar pelo menos para quem assina primeiro, olha, o que é isso aqui? Está tudo ok mesmo? Tal. Vocês conversam sobre isso. Então, eu queria depois algum comentário sobre essa questão. Segundo, a questão da Sanco, eu me lembro muito bem que as notas, Vossa Senhoria disse aqui claramente, tem nota de produto e serviço. Ele alegou que havia comissão do Youssef, mas disse também que pagava comissão para os próprios diretores da Camargo. Vossa Senhoria recebeu também propina dos contratos da Sanco? Não, jamais. Comissão, chamado comissão? Não. Alguns diretores receberam? Sim. Comissão do Youssef? Sim. Comissão ou propina? Sim. Comissão. Trataram como comissão. Licitação. Isso aqui, nós já entendemos o esquema todo. A Petrobras faz o orçamento, né, rigoroso. As empresas não têm conhecimento desse orçamento, mas vocês tinham conhecimento quais as empresas participariam daquela licitação. E entre vocês escolhiam o ganhador, através da regra que vocês tinham. E aquele ganhador escolhido por vocês mesmos, fazia o seu orçamento, adicionava a propina, a margem de lucro, os custos, e as demais empresas colocavam o preço acima, sabendo que aquela empresa escolhida ganharia. Não é isso? Sim. Então eu pergunto, quando a empresa escolhida fazia um orçamento e era superior a 20 ou menos 15, que a Petrobras tinha essa regra, Vossa Senhoria conhecia essa regra? Sim. Que a Petrobras só admitia mais 20 menos 15? Sim, conhecia. Vocês não sabiam qual é o valor do orçamento? Nunca soube? Não sabia. Sim, e quando ultrapassava os 20, como é que a Petrobras chamava a empresa e negociava, você chegava no 20? Não, eu posso dar... Deixa eu perguntar, porque depois anota para mim explicar isso, porque senão eu não consigo perguntar. Bem, a questão da Gazene, qual o relacionamento que a Camargo, ou que Vossa Senhoria tem conhecimento da Camargo, entre a Sinopec, que é a empresa chinesa, que foi contratada aí no consórcio, junto com a Camargo, a Odebrecht e a OAS. Se você conhece essa empresa e qual o relacionamento que existia entre a Camargo e a Sinopec. Qual foi a participação da construtora Camargo nesse projeto Gazene? E para a celebração de contratos com a Sinopec ou com a transportadora Gazene, para a implementação do projeto Gazene, as tratativas que vocês eram com a Petrobras, diretamente com a Petrobras, com quem era essa tratativa dos negócios da transportadora Gazene?
E se Vossa Senhoria tem conhecimento sobre pagamento de propina neste projeto da Gazene? Se tiver alguma dúvida, a gente esclarece, mas Vossa Senhoria pode responder. Bom, em relação, primeiro ao contrato da Sanco, né, com relação a... eu jamais recebi qualquer valor da Sanco, né, quer dizer, todos os valores foram dentro do projeto e foram valores... Quais os diretores que receberam a propina? Dentro das apurações aí apareceu o nome do Eduardo Leite e do Paulo Augusto, que era o diretor de operações da área. Qual que é o nome dele, do diretor? Paulo Augusto. Paulo Augusto. Questão da segunda assinatura, do José de Silva. A questão da segunda assinatura, assim, realmente às vezes soa estranho, mas assim, quem tinha assinado era o presidente à época, né? Então eu realmente assinei e não fiz nenhum questionamento sobre. E eu não cuidei até onde poderia até também saber mais detalhes, é da administração desse contrato, quantas parcelas, como é que foi pago, né? E o valor, né? Quem que era o presidente, né? Celso Ferreira. A Vossa Senhoria sabe que a segunda assinatura responde também se tiver alguma coisa errada, né? Sim. Mas assinava-se mesmo. Não, mas... Obedece quem tem juízo, aquela regrinha, né? E de fato, mas era um contrato até, assim, também, e o senhor tem razão, quando se fosse um valor muito exagerado, era provável que eu até... Mas era um valor... O senhor não perguntava para o presidente, vem cá, o que é isso? Não. Um valor pequeno até, né? Do ponto de vista dos negócios nossos, lá no valor de R$600 mil, não era uma consultoria também... Ninguém comentou nada sobre essa consultoria? Nunca? Contigo, nada? Pode soar estranho, mas eu tive mais contato com isso quando da própria apuração da polícia, que me mostraram esse contrato aí, que eu nem lembrava e nem sabia quem era a JD. Licitação. Com relação às licitações, né, quer dizer, o que acontecia, né, e acho que tem um exemplo que eu já comentei aqui, que é o próprio HCC do Comped, que foi do momento em que eu participei desses negócios mais diretamente, que a gente que fez a oferta. Nós fizemos uma oferta que era acima dos 20% da Petrobras, né? E nós não tínhamos noção desse preço que nós fizemos e as empresas que apoiavam a gente dentro dessa licitação também fizeram, todas estavam acima da Petrobras. Depois houve um período longo de negociações com a Petrobras para esse empreendimento, em que ela chegou a abrir o valor que ela tinha como teto. Quer dizer, à medida que ela vai detalhando qual é a produtividade que ela está aceitando, quais são os preços de suprimento, as pessoas conseguiram saber, tinham uma referência já de qual era esse teto. Essa obra foi posta em licitação novamente, nós orçamos novamente e não pusemos, inclusive, estávamos, inclusive, novamente acima dos 20% do teto, que era o valor que era o justo por aquele empreendimento. E nós não usamos, em momento algum, até da informação que tínhamos sobre o teto. É fato até que a empresa que acabou vencendo entrou exatamente no valor do teto da Petrobras nesse empreendimento, que também soou bastante estranho à época. Mas, assim, nós o fato de ter esse limite da Petrobras não era o uso, falar assim, só usar esses 20%. E quando era menos 15, vocês faziam o quê? Assim, o sistema de... Nunca aconteceu isso? Não aconteceu, e até assim, o sistema de referência de preço não permitia você entrar num empreendimento com menos 15. Acho que se isso tem hoje já algumas análises, se você pegar todos os projetos em que houve grandes descontos, você vai ver que foram projetos que, ou esse HCC mesmo é um caso que acho que também merece, assim, o preço que nós praticamos com um aditivo de 40%, o nosso preço original, se nós conseguíssemos ao longo do empreendimento 40% de aditivo, nós chegaríamos ao preço que acabou sendo pago para a empresa que foi vencedora. Quer dizer, então, era totalmente fictício aquele valor que tinha sido apresentado originalmente. Eu não conheço esse projeto Gazene. Eu não sei nem se a Camargo participou. Eu acho que Camargo participou de um Brasil Blue, era Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht, OAS, GDK, conjunto. Não foi na minha época, eu realmente também não tenho a informação. Senhor presidente, agradeço. Só para conhecimento da comissão, para vossas excelências terem uma ideia de quanto este governo não tem noção das coisas que ele fez e está fazendo. Foi publicado agora o balanço da Petrobras, do primeiro trimestre, dando um lucro de 5 bilhões e 300, o lucro líquido. O mercado estava esperando em torno de 2,5 bi. Olha o que já aconteceu, a cara de pau deste governo. Contabilidade criativa, lançaram 1 bilhão e 300 milhões de uma provisão do setor elétrico, que a decisão só aconteceu dia 7 de maio. Então, o evento aconteceu dia 7 de maio, o cara vai lá no balanço de março, contabiliza 1 bilhão e 300 para mostrar que... Então, o grande problema da Petrobras hoje
chama-se credibilidade. Quando já começa desse jeito, nós dificilmente vamos recuperar a credibilidade da Petrobras. É lamentável, né, o que a Petrobras fez agora, vai ter que republicar o balanço, provavelmente. Era isso, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, deixa eu me dar 30 segundos. Muito rápido mesmo. Eu queria fazer um último questionamento, muito rápido mesmo para o senhor. Nós tivemos lá doleiros presos, o senhor percebeu que nós tivemos doleiros, tivemos empreiteiros, nós tivemos lá também políticos presos, nós tivemos muita gente presa lá. Eu queria saber, o senhor conviveu com muitas dessas pessoas, o senhor vem de uma classe, o senhor é engenheiro, acho que é engenheiro, né? E o senhor não vê o senhor não sente uma sensação de impunidade? O senhor não conseguiria fazer um retrato falado para nós do líder de toda essa organização? Porque vocês foram denunciados por organização criminosa. Se ele tem 4 dedos, se ele é barbudo, se ele usa bigode, ou se é ela. O senhor não teria como fazer um retrato falado para que a nossa comissão consiga chegar mais rápido no autor no comandante dessa organização ou da comandante dessa organização criminosa? O senhor não teria como fazer um retrato para a gente do líder dessa organização criminosa? Porque eu acho que tem gente impune, gente mais graúda impune. Estava indo tão bem hoje, delegado. Obrigado, senhor presidente. Ele não pode colaborar, mas eu acho que na sequência, nós fazemos uma ação ou não, nós vamos chegar no autor. E ele não vai ser fantasma, o senhor pode acreditar. Agradeço a Vossa Excelência. Último inscrito, deputado Jorge Sola. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Obrigado, presidente. Eu concordo, viu? Tem gente impune mesmo, tanto que tem gente que quebrou o país, que levou 8 anos roubando e ganhou a reeleição na compra dos votos aqui, no maior escândalo de corrupção dentro dessa casa. Se chama Fernando Henrique Cardoso, se chama partido PSDB, os tucanos, são os maiores casos de corrupção, todas impunes até hoje. O metrô de São Paulo, venda de todo o patrimônio público que fizeram, só não conseguiram vender a Petrobras, só não conseguiram. Mas eu queria perguntar algumas questões importantes. O senhor, na delação, afirmou que pagou propina na obra da Ferrovia Norte-Sul, que é fora da Petrobras, mas está na delação. O senhor participou de que outros esquemas fora da Petrobras? As planilhas que foram apreendidas na Operação Castelo de Areia, o senhor não tem conhecimento delas? Porque o senhor era o representante da Camargo Corrêa no consórcio da Via Amarela, não era? Em São Paulo, na obra do metrô de São Paulo. Se o senhor era representante da Camargo Corrêa, obviamente tem conhecimento do que se passou naquela obra. E naquela obra a Polícia Federal apurou corrupção com recurso repassado para o PSDB em São Paulo. As planilhas que foram pegas têm 208 obras. O senhor não conheceu essas planilhas de sua empresa? Como diretor-presidente, não tinha conhecimento do que acontecia nessas obras? O senhor sabe quem é FB? FB aparece como recebendo propina no relatório da Polícia Federal, da Operação Castelo de Areia, da lote 4 e 5 da linha amarela do metrô de São Paulo. Quem é FB? O senhor poderia responder quem é FB? O Pietro Bianchi, o senhor, claro, conhece o Pietro Bianchi, e ele aparece em todas essas denúncias. O senhor acha que o Pietro Bianchi vai poder falar mais do que o senhor, já que o senhor está proibido pelo juiz Moro de falar qualquer coisa que não esteja na delação premiada e que não diga respeito à corrupção dentro do que está sendo já investigado na Lava Jato, né? E mais uma questão importante, né? Nós podemos concluir, claro que o senhor não vai querer que a gente conclua que a Camargo Corrêa só pagou propina na sua história. Desde 1939, a Camargo Corrêa só pagou propina na corrupção apurada pela Lava Jato. Seria subestimar a inteligência não só dos membros dessa CPI, mas de toda a população brasileira, que há muitos e muitos anos sabe que a Camargo Corrêa, como todas as outras grandes empreiteiras, pagavam propina, estou concluindo, em várias obras, pagavam propinas para várias situações de contratação,
participavam financiando campanhas eleitorais desde que acabou a ditadura e voltou campanha eleitoral. Vocês e todas as outras empresas faziam doações e nós temos que acabar o cerne da questão. Tudo isso acontece porque o financiamento privado empresarial de campanha eleitoral é um grande fator de corrupção desse país. E enquanto não acabar isso, e é bom lembrar, presidente, porque semana que vem a gente começa a votação da reforma política, né? E não podemos deixar de registrar aqui que não só acabar a corrupção no que está sendo investigado, mas acabar o grande determinante da corrupção em questão, que é o financiamento privado da campanha eleitoral. Afinal, a Camargo Corrêa não tem partido político, a Camargo Corrêa não é eleitora, a Camargo Corrêa bota a ficha em vários partidos, em vários candidatos. Para quê? Fica essa questão, senhor doutor. Senhor Dalton, agora, aproveitar, presidente, comunicar que sexta-feira agora eu vou estar, junto com outros parlamentares, fazendo uma visita no estaleiro em Maragogipe, que está com as obras paradas, mais de 6 mil trabalhadores demitidos pela Comissão de Trabalho, um grupo, e pela Comissão de Fiscalização e Controle. Então estaremos lá e podemos depois trazer alguns registros também sobre essa situação preocupante, que é o impacto dessas empresas estarem com várias obras paralisadas e demitindo trabalhadores em vários canteiros de obra no Brasil. Obrigado. Em 2011, né, quer dizer, esses fatos anteriores, não participei, o Castelo de Areia bem anterior até a esse período. E com relação às minhas respostas, foram as que eu dei nesta sessão e as que eu posso falar que estão autorizadas aí, né, quer dizer, referente aos processos da Petrobras, que são aqueles que foram determinados pelo juiz. E outras questões até, como eu já falei, foram abordadas e estão em investigação pela polícia e que talvez em algum outro momento podemos dar mais explicações. Então, o senhor reitera que o senhor está proibido de falar sobre todos os casos de corrupção da Camargo Corrêa que não sejam investigados. Vários outros que o senhor menciona, eu sequer posso falar porque eu não tenho nenhum conhecimento, né? Quer dizer, como eu lhe falei, eu sou presidente desde 2011, eu não sou presidente eterno da empresa. Está na empresa desde a década de 90. Mas isso não é, quer dizer, e o senhor, em um bom momento eu era um engenheiro de obra. Via os jornais, não é possível que o senhor não lia os jornais, não via notícias na TV, falando de sua empresa. Falando de sua empresa, o senhor não sabe desses fatos? Eu tenho muitas informações, o senhor tem mais informação que eu, o senhor leu coisas aí que eu mesmo nunca tive acesso. Jorge Sola, agradeço a Vossa Excelência. Vendo não há mais nenhum deputado inscrito, eu quero apenas passar para que Vossa Senhoria possa fazer as suas considerações finais. Bom, eu espero, né, ter cumprido aí o meu objetivo realmente de contribuir aí com essas investigações aí, né, acho que fui o mais transparente aqui possível aí, né, para o esclarecimento aí dos fatos. Novamente colocar em absoluto, em momento algum, eu acho que nós fomos simplesmente vítimas, né, quer dizer, se assim fosse eu não estaria sendo incriminado por uma série de fatos, mas reiterar, né, o nosso arrependimento aí com as coisas que aconteceram, e acredito, né, e espero que realmente esse momento seja muito importante aí para que se construam aí novas bases de relacionamento e nesses projetos para que essas coisas não voltem a acontecer e prejudicando empresas, pessoas então deixar aí realmente registrar aí meu agradecimento aí a todos os participantes dessa sessão. Agradeço a Vossa Senhoria a colaboração, por ter respondido os questionamentos dos deputados. Quero informar que estou encaminhando a convocação do senhor Júlio Ferman para o dia 3 de junho, com o plenário e hora a ser definidos, para que ele possa vir prestar os esclarecimentos a esta CPI. Não faço antes, porque toda a agenda da CPI está comprometida, todos os dias nós temos oitivas a serem feitas, foram vários requerimentos aprovados, então ele deve vir no dia 3 de junho. E nada mais havendo a tratar, convido para amanhã, oitiva a partir das 9h30 da manhã, no plenário 2. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.